Olá, hoje nós vamos falar sobre a fé que transporta montanhas. Está escrito lá no Evangelho que Jesus ensinava os seus discípulos, dizendo, entre outras coisas, entre muitas parábolas, muitas histórias, muitas outras formas de ensinar o povo, de que a fé seria capaz de transportar montanhas. Que se os crentes, as pessoas, tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles seriam capazes de dizer para uma montanha: move-te daqui e vai para ali. Será que isso é literal? Será que isso está relacionado com a matéria? Será que Jesus quis dizer que seria possível transportar uma montanha efetivamente? Ou tinha um sentido figurado? É muito provável, certo, que o sentido é figurado. As montanhas que Jesus estava se referindo não se referia exatamente aos montes de terra, de rocha. Se referiam, evidentemente, às montanhas de dificuldades que qualquer um pode ter na sua vida. E isso, obviamente, pode ser tratado de uma forma mais ampla, mais correta, mais digna, quando a pessoa se conecta com o mais alto. A fé, portanto, ela precisa ser um atributo da alma, mas junto com esse atributo da alma, é necessário a ação. Ou seja, não existe a fé sem que haja uma ação em conjunto. Eu tenho fé que se eu entrar numa escola, eu vou me formar e vou receber o meu diploma. Claro que sim, desde que eu estude, desde que eu passe pelas provas, desde que eu faça os trabalhos que o professor determinou, desde que eu esteja presente em sala de aula para poder ouvir o professor, para poder entender o que o professor diz, para eu poder perguntar ao professor, para eu poder compartilhar as minhas ideias, as minhas dúvidas, as minhas necessidades com os meus colegas de aula, e com isso eu vou chegar ao final da escola e receber o meu diploma. Se eu comparar essa escola com a escola da vida, a semelhança é muito grande. Eu vou passar pela vida e vou alcançar todos os meus objetivos. Todos aqueles projetos kármicos que eu desenvolvi antes de reencarnar, eu vou alcançar todos eles, todos esses objetivos, com muita facilidade, bastando eu ter fé em Deus. Evidente que não. Evidente que eu vou ter que me esforçar bastante, vou ter que estudar, vou ter que me aprimorar, vou ter que praticar muitas virtudes que foram ensinadas por Jesus. A fé é suficiente para eu alcançar os meus objetivos? Eu poderia dizer assim que é um bom começo. Tem uma historinha que fala sobre um cidadão que estava no meio de um pasto e vinha um touro bravio ao encontro dele e ele estava parado no meio do pasto, dizendo que ele confiava em Deus e que nada de mal lhe aconteceria. Chegou alguém do lado dele e disse: vem cá, pula para o lado de cada cerca, para que o touro bravio não te alcance. E a pessoa recusou, dizendo: não se preocupe, eu tenho fé em Deus, que nada vai me acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar no momento certo. E uma outra pessoa que estava do outro lado, estava em cima de uma árvore, chamou o cidadão também: vem cá, sobe nessa árvore, te protege do touro bravio, porque ele pode te machucar. E a pessoa: não preciso, eu tenho fé, eu tenho certeza que nada de mal vai me acontecer, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar no momento adequado. E chegou o touro, bateu no cidadão, machucou, matou o cidadão. E quando ele chega no céu,
ele, na espiritualidade, ele pergunta, mas Deus não me ajudou? Ele assim, Deus ajudou sim, por intermédio daquela pessoa que estava do outro lado da cerca, e reiterou através daquele que estava em cima da árvore, te convidando para uma atitude racional, que seria se proteger daquele mal súbito, aquela situação danosa que poderia acontecer. E nessa situação, nessa historinha que eu estou contando, já é conhecida, isso está na internet, o plano espiritual explicou, olha, você teve uma atitude temerária, agiu sem razão e será recebido como se fosse um suicida, porque não utilizou da sua inteligência para se proteger adequadamente. É apenas uma historinha, mas que relata, né, nos dá uma noção da nossa responsabilidade, do nosso livre-arbítrio, daquele atributo que Deus nos concede de guiar a nossa vida, guiar as nossas ações de acordo com a razão. A fé raciocinada, ensinada pelo Espiritismo, essa fé raciocinada tão maravilhosa, que nos dá a responsabilidade pelos nossos atos, ela pode ser utilizada nos maiores e nos menores momentos da vida. Se você vai atravessar uma rua, tenha certeza que não tem nenhum carro ali circulando. Se você vai atravessar uma sinaleira, espere que ela dê o sinal correto para essa sua travessia. Se você quer obter um diploma numa escola, estude e faça o seu esforço, busque a melhor condição para que você possa alcançar o seu objetivo. Então vamos lembrar que junto com a fé raciocinada, nós precisamos também agir, ou seja, nós precisamos colocar o Evangelho em ação. O Evangelho não serve para ficar na prateleira nem numa gaveta. Ele precisa ser colocado em ação. Todas aquelas palavras, todos aqueles ensinamentos do Evangelho, eles precisam ser colocados em ação. A dinâmica da vida exige que nós levantamos da cama todos os dias de manhã e vamos trabalhar, vamos estudar, vamos atuar como pessoas da sociedade, como pai, como filho, como irmão, como companheiro, como trabalhadores, não somente da casa espírita, mas em todas as atividades onde nós estamos inseridos. E nós precisamos ter muita fé quando nós levantamos da cama para as nossas atividades diárias, para que nós possamos alcançar esses objetivos diários e chegarmos ao final do dia em nosso lar, de volta para a nossa família. Caso isso não aconteça, ou seja, se nós não retornarmos ao lar, se nós formos arrebatados pelo desencarne naquele dia, precisamos ter certeza de que estamos fazendo o melhor possível, que estivemos fazendo o melhor possível, de forma semelhante ao trabalhador da última hora, que muitas vezes, sem ter trabalho, sendo chamado apenas na 11ª hora do dia, recebeu o mesmo salário porque esteve à disposição. Então, o deixar a matéria pelo desencarne é apenas uma circunstância biológica da vida, muito simples, mas que precisa ser trabalhado dentro do nosso processo reencarnatório como algo absolutamente normal e que nós precisamos, todos os dias, fazer o melhor que nos cabe para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. O corolário da fé nesse processo não basta que seja apenas a razão e a ação. Nós temos ainda um outro aspecto muito importante que Jesus nos ensinou também, que está relacionado com a caridade. A caridade nunca pode ser esquecida. Ela é uma ferramenta
para diversas ações da nossa vida, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Não há como esquecer a caridade como companheira constante da fé, porque nós podemos ter muita fé, fé em Deus, fé nos homens, fé na vida, mas o processo de caridade que nós estivermos construindo nos dá estrutura, nos dá musculatura emocional, espiritual, energética, para que nós tenhamos força para alcançar todos os nossos objetivos, ou aqueles objetivos que forem possíveis, ou aqueles objetivos que estiverem ao nosso alcance de acordo com a nossa estrutura kármica, com o nosso processo reencarnatório. Não podemos esquecer nunca que nós estamos numa escola. A Terra é uma escola, a nossa vida é uma escola onde nós chegamos para um determinado período e vamos sair daqui com o nosso diploma ou não, com as nossas vitórias ou não, com os nossos atributos ou com alguma dívida maior do que aquelas que nós trouxemos. Ou seja, na contabilidade divina, a caridade é um grande recurso para nós melhorarmos a nossa condição espiritual nesse processo reencarnatório chamado vida. Não podemos esquecer desse aspecto, porque a fé que transporta montanhas, ela será tão mais forte quanto mais auxílio nós tivermos do plano espiritual para nós alcançarmos esses objetivos. E isso faz parte da nossa maneira de ser. Não há como imaginar a vida sem o processo interativo de auxílio, de caridade, de amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse processo é da vida. Nós não podemos esquecer que nós estamos buscando todos os recursos para nós alcançarmos um degrau no nosso processo evolutivo. Estamos passando por esse processo de pandemia. Um grande ensinamento para todo o mundo. O Espiritismo já explicava, já ensinava que isso iria acontecer. Porque o processo de regeneração, ele é um processo dolorido. Ele é um processo de resgate. Ele é um processo de provas e expiações que encerra com o exame final, aqueles exames finais que a gente tinha quando estava na escola, prova final, onde nós precisávamos passar para ganharmos a aprovação para o ano seguinte. Nesse processo de regeneração, em que nós fomos convidados, através de uma pandemia mundial, a repensar as nossas prioridades, fomos convidados a deixar os nossos ambientes de trabalho, de convivência diária, fomos convidados até a deixar a casa espírita nas suas paredes, na sua construção civil, para internalizarmos e passarmos a atuar dentro da nossa casa mental. Porque muitos de nós ficamos isolados dentro de casa. Havia necessidade de nos proteger do vírus, da contaminação, das dificuldades que a vida estava e ainda está nos impondo. Está sendo um grande aprendizado, porque cuidando da nossa casa mental, fazendo o melhor que nós podemos, nós temos ao nosso lado os nossos amigos espirituais. E eles não nos abandonam. Basta que a gente pense neles, vibre com eles, façamos as nossas preces e eles estarão do nosso lado, trazendo os recursos, as intuições, as orientações de toda a ordem, para que nós possamos entender que nós estamos passando por esse desafio, mas o vizinho do lado também está. As pessoas do nosso local de trabalho, do nosso local de estudo, da nossa família, também estão. Tem famílias que estão absolutamente isoladas,
Muitas famílias perderam uma quantidade grande de seus membros, pais, mães, filhos, irmãos. E isso representa o quê? Representa a oportunidade de encerramento de ciclo. A doutrina espírita nos diz que ninguém fica preso na Terra mais tempo do que o necessário para atingir os seus objetivos kármicos. Dentro do processo reencarnatório, ninguém vai ficar além do seu tempo de vida. Mas esse processo de entender o que eu passo, as minhas dificuldades e a dificuldade do outro, também está emoldurado por um atributo chamado de empatia. Eu tenho que reconhecer que, se eu faço de um jeito, o meu irmão, o meu familiar, o meu amigo, o meu colega de trabalho, o meu vizinho, pode fazer de outra forma. Quem está mais certo? Quem está errado? Não sei, não tenho certeza. Mas eu vou ter certeza de que eu vou compreender, ou tentar compreender, que ele está fazendo o melhor possível e que eu também estou tentando fazer o melhor possível. E se eu tiver uma orientação, e as oportunidades de orientação nesse período de pandemia foram imensas, porque os recursos tecnológicos nos permitiram o contato múltiplo com pessoas distantes de outros países, onde nós aprendemos e que nós podemos colocar em prática dentro da nossa casa mental, ou fazendo aquilo que estava ao nosso alcance, ajudando com uma cesta básica, ou fazendo uma prece e irradiação, ou desejando bem para alguém, sem questionar, sem criticar, sem apontar dedo para ninguém. A nossa fé, ela precisa ser trabalhada todos os dias, para que nós possamos entender que daqui a pouco, quando nós encerrarmos esse processo de pandemia, estando encarnados ou não, junto com os nossos familiares ou não, junto com os nossos colegas de trabalho ou não, junto com os nossos amigos, voluntários, frequentadores da casa espírita, onde nós estamos ou estávamos inseridos ou não, nós vamos estar numa outra condição. Nós vamos estar mais depurados. Nós vamos ter um ensinamento teórico e prático que já se estende há muitos anos, que o Espiritismo ensinou e que agora nós precisamos colocar em prática. Que a fé que transporta montanhas seja mais um atributo para nós cultuarmos, para nós semearmos nesse momento de pandemia e em todos os outros momentos que a vida nos convidar. Que Deus abençoe a todos, que cada um encontre o seu caminho, a sua luz, a sua oportunidade de fazer a caridade, de amar um pouco mais, de perdoar um tanto mais. E que cada um, do seu jeito, procure ter um tanto mais de empatia pelo outro, por aquele que é o nosso companheiro que caminha com a gente, para que a gente possa, nesse processo de projeto reencarnatório, acertar um pouquinho mais, errando um pouquinho menos. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Muito obrigado.